saber bem das nossas capacidades e até das falhas. Isso faz toda a diferença no caminho da autoconfiança. Processo simples, eu sei. Muitas vezes é a construção de uma vida, por isso a gente vai conversar e dar mais passos nessa caminhada. Eu sofria muito do que as pessoas falavam sobre mim, mas era uma autoconfiança que eu não tinha comigo mesma, sabe? Então tinha algumas coisas que eu hoje olho pra trás e me arrependo muito, assim. Eu tenho... Todo machucadinho que eu tenho fica branco, por exemplo. E aí eu pintava a minha perna de maquiagem desde muito nova para ir pro colégio. E era uma coisa que me incomodava muito. Eu tenho muitas sardas pelo corpo todo e eu queria, de alguma maneira, exterminá-las. E como é a vida, né, gente? Se eu pudesse voltar no tempo, mas com a cabeça que eu tenho hoje e com a autoconfiança que eu tenho de mim mesma, eu com certeza voltaria. Mas, ao mesmo tempo, sabe? Porque aquela construção, aquela menina com todas essas questões, eu fosse a mulher, me tornasse a mulher que eu sou hoje. E que é engraçado, né? Que mais nova eu estava muito mais dentro do pacote do padrão, né? Do que se considera padrão. Eu não era uma mulher gorda, não fui uma adolescente gorda, por exemplo. Eu não passei, sou uma mulher branca, então eu não passei, eu não precisava ter tido tantas coisas na minha cabeça. E aí hoje, que eu já tô dentro do mulher gorda, né? Tenho 1,50 m, como eu tô muito mais confiante. E eu acho que a autoconfiança é a gente entender que a gente pode errar e que tá tudo bem também, às vezes, errar. Saber reconhecer também os nossos erros. E aí eu vou nessa construçãozinha aos poucos, mas a menina Tati, que foi a sua pergunta, com certeza passou alguns perrengues, Eliana. Porque às vezes a educação da própria casa dá esse lugar de acolhimento e aconchego para a criança já desde cedo, né? O que faz com que seja um adulto que se ame mais, que tenha mais autoconfiança, autoestima elevada, que é uma coisa, né, Rita, que você relata bastante aqui, né? É isso, eu fui essa menina que foi criada para dar certo, para funcionar, e que teve os estímulos, né? Que nem aquelas plantinhas que você fala, vai, cresce, fica bonita, isso. Agora eu quero ver a flor, eu quero ver... Isso já foi comprovado cientificamente, né? Que quanto mais estímulo positivo você dá, e exatamente, essas conversas interessantes, né? Você tem plantas mais robustas. Isso, E o negativo é o contrário, né, também. De ódio e tal. Isso, aí ela vai e murcha. É a mesma coisa que acontece com a gente, né? Então, acho que esses estímulos foram os estímulos certos que minha avó e a minha família, de uma maneira geral, me deram e foram me fortalecendo. Agora, quando você traz isso, Eliana, tá ali dentro de casa. E quando a gente vai pra rua, a conversa é diferente. Sua base foi muito saudável, né? Porque se a gente for analisar um pouquinho, né, das gerações passadas, minha avó, minha mãe, eu mesma, a gente não teve essa educação amorosa que tanto se fala na infância. Porque se todos nós tivéssemos, nós seríamos adultos mais seguros, né? Mais saudáveis mentalmente. Então, com essa educação mais amorosa do que antes, que a gente não foi uma criança super estimulada nesse ponto de vista da autoestima? Então, eu sou a filha do meio, né? Tem esse mito da filha do meio de ser a perfeita. E assim... Eu acho que eu fui criada com muita liberdade, mas ao mesmo tempo eu sempre tive o ideal da perfeição absoluta, sabe? Tudo que eu me propusesse a fazer tinha que ser muito bem feito. Eu acho que isso tem a ver também por ter pais muito incríveis. Sabe? Também tem dar uma balada, sabe? Tipo, não posso ser menos, ou coisas desse tipo. Não posso errar. Não posso errar. Então, assim... Tinha que ser a mãe perfeita, a profissional perfeita, a filha perfeita, tudo muito perfeito. A minha autoestima estava nesse lugar de me sentir útil, agradável, produtiva e perfeita. E claro, até mesmo aceita também. Pra ser aceita. Aquela nossa historinha que a gente já... Eu e a Bela, a gente sempre concorda em algumas coisas sobre a nossa criação mesmo. Acho que a gente teve criações muito parecidas em relação aos nossos pais. E esse lugar também de você, ei... Quero ser aceita, porque tá indo bem, eu tô sendo essa pessoa perfeita que você... Tô entregando. Só que que é a minha autoestima...
hoje ela mora muito na segurança, na confiança do saber e do fazer. Eu tenho que me preparar muito para as coisas que eu me submeto, assim, eu gosto, isso me dá uma segurança que gera uma autoestima maravilhosa, principalmente em relação ao trabalho. Então, sei lá, me proponho a fazer um cardápio novo, eu vou pesquisar, eu vou testar, eu vou provar, e fazer e refazer. E quando eu sinto que eu entreguei tudo de mim, que eu usei todas as ferramentas possíveis... De criticar. Alguém pode me dizer criticar. não gostar, mas eu vou estar em paz, Entendi. sabe? Eu vou estar bem. Agora, se eu não me preparo e aí o negócio sai errado, eu fico acabada, eu fico arrasada. Então, porque eu acho que isso vem do, sei lá, meu pai, que é, enfim, cantor maravilhoso e tudo mais, ele ensaia e repete, e vai, e faz, e tá sempre com violão, não sei o quê. Então, eu acho que essa coisa da preparação, para mim, é muito importante. É o que me deixa em paz, um segura. negócio de segurança, né? Estar seguro para poder desenvolver essa autoconfiança e essa autoestima. Saia muito seguro. Acho que nós 4 aqui, a gente estabeleceu essa confiança no olhar, né? Na permissão da discordância, no debate, balizadas todas pelo respeito, cada uma com a sua história, com a sua construção de vida, de carreira, obviamente. Mas eu acho mobiliário, sabe? Mas estar com vocês, estar com o público, nessa troca que é muito sincera, mas que não invasão do outro, mesmo que você discorde. Né? E que eu acho que o Saia Justa tem esse histórico e a gente... Acho que tem uma coisa muito interessante, por mais que a gente não tenha tido um caminho que fosse saudável do ponto de vista da autoestima, a maturidade começa a te propiciar alguns momentos de experiência, porque é isso, né? Você amadurece, você experimenta, você tem novas experiências, você aprende, são super importantes para que numa próxima vez a gente até aceita você os possa erros saber reagir de uma maneira melhor, né? E aí essa maturidade também te dá essa tranquilidade. Você cria repertório, né? Total, para melhorar a sua autoestima, sozinha, com seus erros que te ajudam a chegar lá, né? Você é falível e tá tudo bem. Parece que não tá fácil mesmo. Esse nosso caminho da autoestima não é da noite pro dia, é uma construção. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Cantar Ibope divulgou que 20% das brasileiras sofrem com baixa autoestima. Enquanto isso, um estudo do Instituto IDEA revelou que apenas 3% dos homens brasileiros se acham feios. Calma, porque com a maturidade as mulheres se tornam mais confiantes, como eu acabei de falar, a autoestima vai crescendo, segundo a mesma pesquisa do Ibope, tá? E quem tá com a autoestima em dia pode lidar melhor até com aqueles imprevistos. De algum momento que vocês conseguiram, por exemplo, lidar com algo que parecia fora do controle. Mas quando vocês lembram, gente, a autoestima masculina tem que ser engarrafada, né? E vendida, porque não é possível uma coisa... eu não queria falar disso não, mas a proporção que você apresenta... É bizarro, né? Não é, A gente não tem espelho em casa. Desculpa. Gente, a gente fica botando defeito. Mas é que o espelho mais nocivo é da sociedade, que não impõe nada aos homens, né, Bela? Assim, sem querer... Gente, eu amo homens, ok? Nós também. Fique bem claro isso. 3 vezes, sou uma mulher muito feliz em casa com o meu, mas assim... Tem a gente filho. precisa dizer, a gente precisa dizer. São realidades, são mundos completamente diferentes. A gente percebe isso quando a gente coloca na terra, nas ruas, né? A nossa repórter, assim, é um abismo diferente. Parece que a gente vive em... De alguma maneira já, né? Essa coisa de lidar com imprevistos também, porque como a gente não considera a imperfeição, como a gente não considera que somos falíveis, a gente tem também uma certa dificuldade em aceitar esse erro, né? Não em reconhecer, mas em aceitar esse erro. Se martirizando, dizendo que não, por que comigo, por que dessa forma, por que dessa maneira. Então, eu acho que é preciso ter um olhar mais carinhoso consigo, ver que não acontece só com você, acontece também com outra, que você não é imperfeita e a outra pessoa é perfeita, que a gente não está falando, a gente está falando de condição, uma condição que às vezes, né, mas não é de todo normal. Então é importante que saibamos exatamente o que está acontecendo conosco e tenhamos calma para resolver. Tudo tem jeito na vida, gente. E que a gente possa se comparar menos também, né? Porque, obviamente, a grama do vizinho está sempre mais verde, né? Então... E sobre os imprevistos, você deve ter vários na sua cozinha.
Eu já tive vários apresentando programas ao vivo. Nossa! Mas vários, assim, do TP cair e você ter que continuar uma história. E Mas rua? aí que entra a autoconfiança mesmo. Porque quando você tem autoconfiança, você consegue A enfrentar. repetição também nos Exato. ajuda. A Quando prática, você né? experimenta várias vezes uma mesma história, uma mesma coisa, te dá força, Muita. caso haja um imprevisto, para você sair dela. E às vezes os imprevistos, eles se tornam as melhores coisas que podiam ter acontecido no fim das contas. sabe? Quando você tá confiante, né? Exato, mas Exato. nesse lugar da autoconfiança mesmo. Porque quando o imprevisto acontece, você se pega desprevenida, Aí você vai despreparada. Eu Encontrar bem uma gosto força também. que eu não sei da onde, aliás, sei, né? Vem dos meus antepassados, meu avô que veio fugido da guerra, minha avó que cuidou dos filhos sozinha. Claro que tem todo, né, o meu antepassado, que eu honro essa família e fico muito honrada em ter feito parte e fazer parte dela.